consolidando-se como uma das instituições de ensino superior de maior visibilidade no país. Não é em Uberaba não, é no país. Atualmente, a Uniub está presente em mais de 280 polos espalhados por todo o Brasil e ultrapassa a marca de 60 mil alunos matriculados, um crescimento impressionante de 300% em apenas 3 anos. Deles é responsável por posicionar a Uniub como um verdadeiro case de sucesso em marketing esportivo, com patrocínios que vão desde competições regionais até eventos de projeção internacional. Entre as ações promovidas estão a Supercopa do Brasil, amistosos da seleção brasileira. O dia que eu vi, eu falei assim, não acredito que eu estudei nessa instituição. Olha aí, eu vi, nós dois, né? É maravilha. Então tá aí, Liga Nacional de Futsal, campeonatos estaduais, mineiro, goiano, paulista, carioca, além de modalidades como futebol de areia, skate, beach tênis e vôlei de praia, incluindo o patrocínio às campeãs mundiais e olímpicas, a Duda e a Ana Patrícia. Agora eu quero até abrir aqui um adendo, porque olha só a visão do Denis. Porque o patrocínio vem antes da conquista olímpica. Foi antes da conquista olímpica, né? A Uniub já estava patrocinando as duas. E aí, para coroar, a Uniub veio a medalha de ouro olímpica. Parabéns, Denis. A Uniub também esteve presente em eventos de destaque como o Mundial e o Sul-Americano de Vôlei de Praia, reforçando seu compromisso com o esporte como ferramenta de visibilidade, inclusão e desenvolvimento. Pelo seu trabalho, Denis Silva foi 2 vezes finalista do prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo de televisão, edição 2023-2024, consolidando-se como uma referência na comunicação estratégica voltada ao esporte. Seja muito bem-vindo à nossa conferência, jornalista Denis Silva, meu amigo. Boa noite. Boa noite, rapaz. Obrigado. Gente, eu paguei o juro para falar tudo isso. Verdade que ele falou, ele exagerou. Teve uma graninha que rolou que a gente é amigo há muito tempo. Mas valeu, viu? Obrigado. Meu aniversário eu vou te chamar. Você fazer isso, falar isso para meus parentes, porque tem uns que não acreditam, né? Parente da gente é desse jeito. Vamos lá, boa noite, gente. Tudo bem? Pô, bacana demais. Primeiro agradecer meu irmão, o Felzinho. Cara, todo mundo que eu gosto torce para outro time. É impressionante. Né, Medinho? Aí, o flamenguista, Marão, cruzeirense, Julinho Pó de Arroz, né? Fluminense, tem a turma toda. Ah lá, o Alanzinho, tá ali também. Em nome de vocês, quero agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui. É muito bacana a gente poder falar de algo que a gente gosta. E falar que o Uberaba está bem na vida, né, com relação a muita coisa que o Júlio disse aqui também. Dizer que não sou eu sozinho, né, claro, tem toda uma equipe, todo o suporte da universidade, que acreditou no projeto, a gente vai mostrar muita coisa aqui. Algumas coisas também a gente dá sorte, né, Deus ajuda, a gente vê lá na frente, mas não consegue enxergar tudo, né, Marão? Mas é algo muito bacana de trabalhar. E primeiro, dizer que vocês estão aqui, todos vocês, grandes eu conheço, professor Alexandre, todos de vocês aqui, a gente apoiou muita coisa da FUNEL, sou parceiro da FUNEL também, o que é mais importante é que nós vamos trocar experiência. Então, assim, não vai ser aquela palestra, você ficar lendo, aquela coisa lá, nada, vocês podem interromper, podem falar, o ambiente é assim mesmo, a gente tem que bater papo, às vezes até discordar, vai ter uns dedinhos na ferida, não só daqui de Uberaba, mas principalmente do Brasil, né, na nossa posição com relação ao esporte, a gente tem que aprender muito com muita gente lá fora e pensar grande. Pensar grande é sempre muito importante, porque a gente vai estar lá o tempo inteiro. Dá o Valaur aqui da XP, os meninos todos, que também fazem um trabalho sensacional, né? A maior festa universitária do Brasil ligada aqui a esporte. Tem a Anitta, de vez em quando, tem a Ludmilla, mas o que manda
esporte. Então o esporte tem esse protagonismo, né? Igual a gente está lá, a gente está na camisa do Uberaba Esporte, nós estamos na camisa nacional. Eu não jogo futebol mais não, você já viu o Belzinho jogando, gente? Cheguei lá, teve um vôleizinho lá na Uniub, vôlei de areia. Rapaz do céu, outro dia estava todo mundo entrevado. E eu estou olhando lá e falei, parece que eu conheço aquela figura. Ainda tem um olho, não tem aquela agilidade, né, Marão? Mas ainda tem um olho, né, gente? Ainda dá para bater uma bolinha. Então vamos lá, vou contar um pouquinho da nossa experiência, um pouco disso que o Júlio falou, que talvez muitos de vocês não saibam, né? Mas, de fato, a gente começou por uma necessidade também, a questão do marketing esportivo, que para nós era muito importante chegar no nosso público e chegar num público que pudesse também levar para o Brasil com um investimento baixo. E nós vamos falar aqui um pouquinho disso também. Vamos até contar quanto que custa algumas coisas, se vocês forem curiosos. Pode passar, por favor? Mas eu vou começar com uma provocação. Medalhas de ouro do Brasil. O Brasil possui 43 medalhas de ouro em Olimpíada. 43. Gente, todas as Olimpíadas. Todas. Olha só. Estados Unidos, 1083. É isso mesmo, é uma diferença enorme. Claro, nós vamos ficar aqui falando da história do esporte, da Guerra Fria, esquece, não é isso. Mas é um sinal muito importante para a gente, porque nós também somos um celeiro. Mesmo tendo esse número aqui baixo, considerado entre aspas, nós também somos os maiores vencedores da América Latina. Ou seja, o problema não é só nosso, o problema é muito mais mundial. E aí a gente vai falar de recursos, de dinheiro, que é o que a gente vai falar aqui também. Porque muita gente chega às vezes lá para mim, do outro lado do balcão, chega para a empresa, e aí, eu quero um projeto, eu tenho uma corrida, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu vou mostrar para vocês o que é mais importante para quem está do outro lado. Por que eu compraria um projeto seu? E por que eu não compraria um projeto seu? Isso vai ajudar vocês também a buscar esse tipo de proposta. Uma propaganda no intervalo do Super Bowl. Quem assiste Super Bowl aí? 8 milhões de dólares. Uma propaganda, uma inserção. 30 segundos. 30 segundos. Por mim está aí também. Imaginem por mim. 30 segundos, 8 milhões. Aliás, gente, só por mim é responsável por um dos memes mais sensacionais da história do futebol. Quando ele falou que Messi era pequenininho, num portunhol horroroso, lá em Dubai, no Emirados Árabes, né? Foi em Doha. Você estava aqui? Virou meme no mundo. Então, palmas, salva de palmas por mim. Eu levantei por mim. Quem não conhece por mim? Depois, se eu soubesse, eu ia passar o seu vídeo. É sensacional. O esporte é muito bom por isso, né? Vai, o peixe morre pela boca. Marketing esportivo global. 260 bilhões de dólares em faturamento até 2033. Muito dinheiro. Só para vocês terem uma comparação, imagina o PIB brasileiro. O Marão sabe disso. E aí a gente vem para o Brasil. No Brasil, 31 bilhões de movimentação em 2024. É muito dinheiro, mas perto do resto, nós somos desse tamanhozinho. E é essa provocação que a gente precisa ter. As empresas, os negócios, investem muito em esporte no Brasil, tem melhorado bastante, mas estamos ainda distantes do grande centro. A NBA movimenta mais, o Super Bowl movimenta mais, e a gente, durante muito tempo, somos um país de futebol, somos um país, ok, de craques maravilhosos, de uma história maravilhosa, que a gente precisa saber transformar em negócio. Vamos lá? Primeiro, a gente precisava, no nosso caso, eu estou usando muito o nosso caso local da Uniub, porque é um caso que vocês vão se familiarizar. Precisava de uma identidade forte, uma marca nacional. A Uniub estava restrita durante um certo tempo a uma questão regional. Teve muito avanço, claro, mas era uma nova proposta de que criássemos e expandíssemos uma marca nacional. E a gente vai chegar nisso depois. Então, a primeira coisa, construção de uma identidade forte. Está vendo aquele ali, ó, o Uniub AD, que está no canto? Vou contar uma história para vocês. Um amigo nosso, o Alan conhece, né, trabalhou conosco aqui, escreveu um livro fantástico de marketing esportivo, que é o Flávio Janones. Não é o deputado, é outro Janones, não é nem parente. Ele foi para a concorrente nossa. E aí ele vai lá para a concorrente e, cara, eu aprendi demais com o Janones. O cara é uma sumidade no marketing esportivo, eu aprendi muito com ele. Ele foi para Cruzeiro do Sul. E aí tinha jogo do Atlético. Como é que chama? Cruzeiro do Sul.
Irmão, primeiro dia que eu vi na propaganda, eu liguei para ele. Falei, como é que você coloca, né, igual o Cruzeiro do Sul, o jogo do Galo, escrito em azul, irmão? Você tá de sacanagem. E ele falou, putz, é isso mesmo, não sei o quê. E ele sempre me ensinou, eu falei, cara, passou. E aí surgiu uma oportunidade que eles compraram o Campeonato Mineiro inteiro e a gente perdeu, não tinha como disputar com os caras. Os caras são um grande player no mercado nacional, eles gastam milhões, tem 200 milhões de reais em marketing, pra vocês terem uma ideia. E aí o Pedro Paulo, que é amigo meu, que é apresentado por James, me ligou e falou, Denis, eu tenho uma placa aqui do Atlético. Só que aí Pedro falou, mas como é que você vai fazer isso? Vai vender essa placa? Eu não posso comprar, Cruzeiro do Sul tem, né, a categoria do Campeonato Mineiro é só do Cruzeiro do Sul. Ele falou, não, é do clube. Eu falei, adoro clicar o James nela. Fui lá e comprei a placa, botei em preto e branco e coloquei na coisa do escanteio, que é o espaço que tinha. Então estava ali, ó, na NNLV, todos os jogos somente do Atlético. Nós compramos a placa e colocamos. Faltava acho que 4 ou 5 jogos do Atlético, mas não. Esse homem me ligou louco. Mas ria e me xingava ao mesmo tempo. O que você fez? Como é que você fez? Você procurou o pessoal? Eu não podemos fazer nada. Ele comprou do clube. Nós não compramos da federação. Acabou comprando do clube. E aí, desde então, a gente tem essa briguinha saudável. Sabe? É muito bom, aprendo muito com ele. E a gente briga entre aspas, assim, porque eu falo pro outro, eu faria o mesmo que você fez. Então, quando a gente fala disso, gente, conteúdo não é propaganda. Campanha de marketing esportivo vai te atrair. Vai atrair muita gente. Eu adoro o case da Cazé TV. Todo mundo aqui já deve ter assistido Cazé TV. Cara, o que os caras fizeram? Os caras transformaram o jeito de transmitir esporte. Não estão transmitindo lá, falando, gente, vamos lá, porque a seleção, aí veio o Caio Ribeiro, aí veio o Casagrande, aí veio e falou, pô, não, o cara chega lá, o cara fala palavrão, de vez em quando ele solta mesmo, tá lá, é a linguagem da internet, é a linguagem do povo, e a hora que você vai ver, tem muita gente assistindo a Cazé TV, lembra do Encara Ela, da Ana Patrícia? Você pega as duas narrações, a da Globo, olha, tem uma treta aí, gente, que não sei o que, os caras, encara ela, gritando, os caras são torcedores. Cara, eu não estou discutindo comunicação, não estou discutindo se é para falar palavrão ou não, eu estou discutindo empatia. Quem assiste vai ter exatamente empatia, porque é gente como a gente. Eles não estão ali fazendo aquela coisa, né, certinha, do protocolo Globo, que o cara foi comer um biscoito e foi mandado embora, uma noite já foi liberado. Sabe, isso acabou. E quando a gente fala de propaganda, não é só propaganda. Propaganda morreu. Eu sou jornalista de formação, eu formei aqui. Trabalho muito mais com marketing, durante muito maior tempo da minha vida eu trabalhei com marketing e falo para vocês, propaganda acabou, morreu. Os filhos de vocês não consomem propaganda, eles consomem conteúdo. É completamente diferente. O que a gente chamava de propaganda está ali, ó, inserida ali dentro. Mas os filhos de vocês, qual filho de vocês assiste televisão aberta? Não assistem. Não sabe o nome de Martim, não sabe o nome da novela. Acho que a última que eu assisti foi a Avenida Brasil, porque tinha um jogador lá ainda, mais ou menos. Depois também nem a gente assiste mais. Acabou, as coisas mudam. E quem ficar para trás vai perder o bonde. A mesma coisa do projetinho que vai chegar lá na empresa. Você chegar lá com 2 folhas Chamex, achar que nós temos que ajudar o programa de vocês, que é bacana e tal. Gente, ok, tem um lado social. Mas e o outro lado? É só ouvir a voz e o vosso reino. O que vocês vão oferecer em troca? Não, vou te colocar a logomarca na camisa. Meu irmão, eu sinceramente tenho um monte de gente que ótimo, ok, é legal para eles. Mas de repente, para quem está ali, consolidado, vamos pegar um exemplo nosso dentro da cidade, eu prefiro muito mais outras coisas que eu vou mostrar aqui, que vão me fazer brilhar os olhos, do que simplesmente colocar uma marca. Porque não é só isso. No caso dali, do Campeonato Mineiro, nós colocamos o New BAD e para nós era interessante, porque ali a gente precisava também expandir a marca. Vamos lá, bem rapidinho, gente. Hoje aqui é mais bola. Podemos passar. Bom, tem o AgroNew também, isso aqui acho que, se eu não me engano, foi no Campeonato Goiano. E aí, mais do que engajamento da marca, desses alcances, é emoção. E eu vou fazer um exercício para vocês aqui. Quem lembra, o Medina deve lembrar, porque o Medina... O que você almoçou ontem? Ou anteontem? Ou na semana passada? Mas tu vai lembrar o que você comeu no Natal. Por quê? Uma palavrinha só. Emoção. Tá ali, ó.
Isso é pra mim, tá, gente? Estou falando de mim, da minha experiência, que eu gosto de fazer. Não estou fazendo regra, não, para falar outra coisa, mas emoção. Você não lembra daquilo que não te tocou, de alguma forma. Você vai lembrar que no Natal sua família estava ali, sabe? De alguma forma, aquilo te atingiu. Ou simplesmente, não, passou, a vida passou, é um almoço, uma coisa normal, rotineira. Então, tudo aquilo que você vai precisar para engajar a sua marca, para atrair seu cliente, para atrair um patrocínio para você no marketing esportivo, coloca emoção. Esporte é emoção. Cara, esporte é emoção demais. Minha mulher está aqui. O dia do jogo da Duda e da Ana Patrícia, eu estava na minha casa, estava um frio no cara meu Uberaba, eu chorei igual criança. Eu chorei no jogo da final. E estava lá, ajoelhado. Chorei mais que no jogo do Galo. E olha que eu choro, hein? Porque o Galo ultimamente, mano, você também ontem, meu filho. Tá, o Belzinho também, vamos sair daqui para beber, chorar um pouco, E eu vou contar a história para vocês, como ajudou a construir o Senhor Olímpico, a história de uma praia em Minas Gerais. E aí fala, pô, mas praia lá em Uberlândia, você é de Uberaba, a galera de Uberaba, pô, a gente tem muita coisa aqui, mas eu quis trazer isso aqui para colocar mesmo o dedo na ferida de todos nós aqui. Todos, eu me incluo. Porque quando o Guto, que era presidente do Praia, vinha aqui, o Medina sabe disso, o Belzinho também, ele só falava do jockey, do time de vocês no jockey, que o jockey é respiração, que o jockey foi isso, que o jockey foi aquilo, aquela coisa toda. E até quando nós vamos ficar no pretérito passado, nós estamos parecendo, levanta o Botafogo, esse é o lugar, assim. Mas é isso, é hora de reagir. Nós temos experiência, nós temos know-how e nós temos história. E o que é o mais importante, o que aconteceu com o Praia? Só para vocês entenderem. O Nilton tinha o Alan está aqui, lembra? Um campus em Uberlândia. E aí veio a pandemia, aquela dificuldade toda, e a coisa não ia para frente em Uberlândia. Quando eu entrei no marketing, José Renato no comercial, o Jamon estava lá dando essa força também, que era o cara da área educacional, que até então não tinha trabalhado na área educacional. A primeira coisa que eu fiz foi tentar identificar o que é isso, cara? Por que a gente não entra lá? O que é o problema? Aí aqui em Uberaba, a Unilb tem psicologia, odonto, tem direito, atendimento para a comunidade, tem o SUS, vai lá na clínica, o cara trata lá quase que de graça. Há 77 anos, bicho. Então a gente está dentro da comunidade. E Uberlândia, o que a gente tinha? Vou falar uma palavrão aqui porque tem criança. Vai dar uma vontade? Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Primeira coisa, eu falei, vamos entrar dentro da comunidade de Uberlândia. Nós entramos através do esporte. A gente foi bater na porta. Cara, olha a coisa mais boa, a ocasião. Todo mundo aqui que lida com esporte, com produto, ao invés de você procurar alguém bater na sua porta e falar, ô, quero te patrocinar. Nós chegamos lá pedindo. Bati na porta lá e falei, ô, Guto. E o Masmorra. O Masmorra estava lá também. O Masmorra agora é presidente. O Masmorra agora é. Está querendo patrocinar vocês aqui, não tem jeito não. Aí negava, não. A gente queria o vôlei de praia, de quadra. Não tem espaço mais não. Não tem espaço e tal, mas eu tenho uma ideia aqui. Falou desse jeito para mim. Nós temos duas meninas que foram campeãs mundiais quando eram juvenis. Elas separaram da sua dupla, foram disputar a Olimpíada, foi um fracasso. E nós estamos voltando a uni-las para um projeto olímpico. Falei, de vôlei de praia? Ele falei, vôlei de praia interior de Minas. Ele não no interior de Minas, no praia. Cara, esse cara é muito doido. Como é que ele ia fazer? Vôlei de praia, gente, esquece, isso aqui é três anos atrás. Vamos colocar no cenário, você ia ter uma campeã olímpica, um processo olímpico dentro do interior de Minas Gerais, de praia. Ele falou, não, é no praia. Pensando naquilo na hora. Mas Moura conta isso. Eu falei, cara, você é muito doido, mas eu sou mais louco que você, eu estou dentro. Ele não acreditou. Você está falando sério? Eu falei, estou falando sério. Já não estava do meu lado. Falou, a verba é dele, também brincou comigo, né? Eu falei, não, eu estou dentro. Eu estou dentro. Só preciso levar a reitoria, né, a direção maior, mas eu acredito no projeto, eu estou dentro. E nós somos os primeiros patrocinadores da Duda e da Ana Patrícia. E aí, elas não eram conhecidas, o rosto delas não era conhecido. A gente tem que criar histórias e criar narrativa, que é o que eu falei para vocês, propaganda não existe, existe conteúdo. E aí a gente começou, durante muito tempo, esse processo. E elas são muito gratas, cara, assim, se tivesse data, talvez um dia a gente ainda traz elas aqui, elas são sensacionais. Eu ia trazer um vídeo da Duda cantando um karaokê horroroso lá no grupo. Eu falei, ainda bem que ela joga melhor que canta.
E aí nasceu essa história. Desde E elas. criança, Só uma pausa, assim, por favor. eu não era do Só uma pausinha. E uma das coisas que a gente fez com ela é uma das campanhas que eu mais gosto, essa é o que diferencia, é o que faz forte, serve muito para vocês e levem para os alunos de vocês ou para os colaboradores de vocês. Elas vão contar histórias aqui e isso nasceu de um bate-papo nosso, do que elas sofreram na vida. Ah, todo mundo fala, esporte de superação, legal, é mesmo, é bacana, mas cara, sofrer, passar o que todo mundo sente na pele e expor isso de uma maneira pública é muito legal. E eu vou mostrar que o que diferenciou elas, que o motivo do bullying, é hoje o que as fez forte. E o esporte é isso também. Lembra de falar que não é propaganda, é conteúdo? Trechos disso aqui vocês nunca viram na televisão e nunca viram no YouTube. A gente, obviamente, por questão de espaço, a gente corta. Mas é um minuto cada um, e é importante vocês ouvirem dela o que elas passaram. Desde criança, assim, eu não era do esporte ainda, eu era gordinha, né? Então foi uma questão muito que me afetou. Eu era sempre um pouco mais cheinha e me julgava. Você tem que emagrecer, tem que tirar o doce. Como eu entrei muito no esporte, você naquela época precisava ser magrinha, forte, ter abdômen, e eu não era assim. Meu corpo estava em desenvolvimento ainda. E é muito difícil quando você, desde a infância, você é gorda, você é baleia. Eu acho que você tem que estar bem com você mesmo e você vive sua vida do jeito que você quiser. E aí eu entrei nesse esporte, eu sou apaixonada, minha mãe que me colocou, só que eu precisava expor o meu corpo, e isso me fazia mal. Eu comecei a me sentir para baixo, né? Sempre julgava meu corpo, eu me julgava também, porque você acha que a certeza das pessoas é uma coisa verdadeira, e não é. Eu acho que você tem que se sentir bem, né, no final. Então, desde agora eu carrego isso, eu tenho uma exigência muito grande com o meu corpo. Eu tenho que ter paciência comigo mesmo, né? E é um processo de terapia, um processo da vida. E muitas vezes as pessoas invadem a sua privacidade, invadem a sua vida, e não pode ser assim. Eu acho que tem uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que quer viver, quer vencer na vida, e você tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu tento prezar muito isso, né? Sem julgamentos, seguir a vida e entender que é o meu espaço. Você não tem direito de julgar, você não tem direito de falar. Eu só escuto para as pessoas que me amam e gostam de mim. Aí eu vou escutar para entender o que é bom para mim. Tudo que você fala não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Então, para mim, eu vou aqui fazer o meu melhor, lutar pela minha família, pelos meus amigos, pelo que eu gosto, pelo que eu amo, para me fortalecer. Todo dia eu entro dentro da quadra e falo, eu tenho gratidão por tudo que aconteceu, entendo o que você falou, que você me julgou, mas não fala de mim, fala de você. Então, eu sigo minha vida fazendo isso. O que te diferencia é o que te faz forte, sem julgamentos, só educação. A sua força define nossa história. Nós estamos exatamente isso, as pessoas poderem vencer o medo para vencer e vencer o Yugi. A gente fez esse trocadilho. É pesado o que ela falou. Vocês imaginam a gente ouvindo ali, que a ideia foi exatamente essa, né? Conseguir extrair delas. E tem o da Ana Patrícia também, que também foi bem pesado. Da Ana Patrícia só aconteceu. Ela é do norte de Minas. Desde criança, assim, nunca fui uma pessoa de colocar apelido em outras pessoas, porque eu acho que por mais que tenha um tom de... que as pessoas acham que tem um tom de brincadeira muitas vezes, eu acho que você não sabe, né, como aquilo afeta a pessoa, se ela gosta daquilo, se ela acha aquilo engraçado. E no meu caso não era engraçado, e eu sempre deixei muito claro que isso não era engraçado, e as pessoas continuavam fazendo. Se eu vivi esse bullying, e só acabou o dia que eu me pus, então assim, eu entendi que isso também servia para a minha vida, né? E não deixar a coisa se estender por anos, né? E aí teve um outro lado da minha vida, que foi, depois de entrar no esporte, né, o fato de ser uma mulher que gostava de praticar esportes, e se eu não tivesse mulheres que gostariam de praticar naquele momento, eu fazia o que tivesse, com homens e tudo mais, e aí gerou esse outro lado, né, de ser a moleque macho, a menininho, até né, de colocar características afetivas, né, nisso, a gente sabe que existe também. Então teve esses dois momentos na minha vida ali que eu sofri, mas nesse sentido ruim de ser julgada ou limitada por ser alto, ou ser julgado por estar praticando uma modalidade com homens, o que quer que seja. Tudo que eu achava ser grandes defeitos meus, hoje talvez seja as maiores qualidades e as coisas que mais me ajudaram, né, a chegar onde eu estou hoje. O que te diferencia é o que te faz forte, sem julgamentos, só educação. A sua força define
Vença seus medos. Vem ser o Niobe. Vocês perceberam que não é propaganda? É conteúdo, a propaganda está ali, embutida, está no final. A gente contou a história dela, poderia ser a minha, poderia ser a sua. É um pouco da minha, um pouco de todo mundo, quem nunca passou por algo assim na vida. E ela era girafa, ao Brasil, e ela é hoje a maior bloqueadora do mundo, cara. E é isso que faz toda a diferença. Ela é a maior bloqueadora do mundo. A Duda é a maior atleta de vôlei de praia do planeta. E é isso que a gente pôde trazer. Pode passar, por favor? E aí a gente volta naquela história do seu projeto. Seu projeto está bom? Está tendo aquilo que estão te oferecendo? Experiência, gente, engaja muito mais. Você pode ver aqueles festivais de música. Eu adoro música também. Imagina Lollapalooza, Rock in Rio. Você acha que a pessoa vai lá para ver show? Cara, você vai ter um show de 50 minutos da sua banda preferida, 1 hora, tal, rapidinho. Não, o cara vai passar o dia lá pela experiência. Lucia, tá aqui, os meninos, né, da GSP, que é um evento sensacional. A galera vai para curtir. Claro que o show anda muito, tá tudo certo.